Vamos então à segunda pergunta. Eu vou agora com o Zé Eduardo. É importante lembrar que o STF vedou o aumento de gastos com publicidade institucional no ano passado para não desequilibrar a disputa entre os candidatos. De acordo com o Anuário da Justiça, a decisão foi tomada por 7 votos a 4. A PEC da anistia a partidos pode gerar impunidade? Pode. Eu acho que, como eu disse, há uma impunidade presente que gera um sentimento de impunidade futura. Isso é muito ruim, porque amanhã ou depois, quando o Tribunal Eleitoral vier a tomar as medidas devidas e corretas contra abusos, o que vai se dizer? Não, isso aí acontece, faz, realiza, porque isso depois vai ser eliminado. Isso é péssimo. É péssimo para a democracia, é péssimo para a credibilidade das instituições, é péssimo para os próprios partidos políticos. Então, eu acho que isso tem que ser repensado. Nós temos que parar um pouco com esse tipo de coisa no Brasil, de querer levar vantagem em tudo, inclusive naquilo que nos atinge, porque um resultado, neste momento, positivo para as finanças partidárias é um desastre para as imagens dos próprios partidos e do sistema político. Partidos de oposição e partidos de situação. Então, eu acho que tem hora que a cabeça política brasileira está muito atrasada. Nós precisamos mais nos compassar com a dimensão republicana, institucional e democrática que o Estado de Direito de 1988 até hoje nos exige e nos obriga. Ou seja, nós não podemos em momento algum cair na tentação de nos beneficiar a pretexto de um sistema político e da sua credibilidade. Logo, eu acho que os partidos políticos e as lideranças deveriam repensar sobre isso e arcar com os custos reais daquilo que fizeram. O Caio, a PEC da anistia a partidos pode gerar impunidade? Acho que, de certa forma, a gente já abordou esse aspecto desse projeto, né? Dessa proposta de emenda à Constituição. Agora, eu deixo aqui, até como provocação ao Dr. Zé Eduardo, o seguinte: o senhor discorda que essa PEC é do interesse do governo? Não estou excluindo os outros partidos, eu estou falando especificamente do governo, e não é por paixão política, é por uma questão pragmática. Né? O que diferencia o governo no jogo político? O poder, o uso da máquina estatal. Eu já li aqui, leio mais um trecho da matéria. Gestão petista empenha mais de 1 bilhão, isso é de semana passada, empenha mais de 1 bilhão e planeja ampliar repasses em meio a pressões de parlamentares. Então, nesse jogo, né, entre Congresso e Poder Executivo, o que a gente tem aqui, literalmente, é um conluio em prol da impunidade. Ora, não há dúvida que foram cometidas irregularidades, e aqui eu repiso irregularidades financiadas com dinheiro público, essencialmente. Foi citado aqui quase 6 bilhões de reais. É para aí que está indo o dinheiro dos nossos impostos, né? Nessa mentalidade de demonização das contribuições privadas às campanhas, que poderiam ser muito bem regulamentadas. Ao invés disso, né, parte delas, de pessoa jurídica, inclusive, foram absolutamente afastadas, e agora a gente tem esse sistema em que eles fazem literalmente o que eles bem entendem. Zé Eduardo tem 1 minuto para a réplica. Sabe, Caio, eu poderia devolver tua pergunta indagando: você nega que esta PEC também não é endereço da oposição? Não nego. Eu não nego. Então, por que do interesse do governo? E você faz uma confusão aqui. Você confunde governo com partidos. Governo é um conjunto de forças políticas. Partidos são partidos políticos. Um governo pode ter posição diferente de todos os partidos que o apoiam. Por favor, não vamos confundir instituições. O governo não defende essa PEC. Quem defende são partidos da situação e da oposição. Você não nega, portanto, que a oposição também tem interesse nessa PEC. Por que então dizer que é interesse do governo em usar a máquina? Caio, isso é distorcer a realidade, me desculpe. É, na verdade, ser iluminado por uma paixão de querer combater com tudo, até com aquilo que não serve de argumento. Esta PEC é defendida por partidos, não pelo governo. Por partidos situacionistas e por partidos oposicionistas, que, a meu ver, estão errados. É simples dizer isso. Eu não preciso utilizar isso como instrumento político para atacar o governo. Caio. Aguardamos ansiosos a manifestação de qualquer pessoa que seja do governo, né, no sentido de repudiar essa PEC. Obviamente não vai acontecer, porque isso é mais uma engrenagem desse mecanismo de conluio entre o parlamento brasileiro e o Poder Executivo. É aquele famoso presidencialismo de coalizão, que na verdade é um presidencialismo de cooptação, né? Esse semipresidencialismo em que o Congresso tem absoluto poder, né, para fazer pressão em cima do governo,
e para, vamos dizer assim, drenar recursos públicos. É isso que está acontecendo. Ué, é o que a imprensa está relatando. Olha, conforme o governo vai tendo determinadas derrotas, ele tem que liberar mais emendas. E para agradar parlamentares, sejam eles da oposição, mas especialmente os da situação, o que ele faz? Ele encampa essas pautas que, como a gente concorda, promovem a impunidade.